Olá, turma, seja bem-vindo à Física 3, módulo 2. Eu sou o professor Domiciano e estarei com você nessa aula. Vamos lá? Então, nesse módulo 2, nós vamos falar da parte de magnetismo. E dentro de magnetismo, nós vamos focar em 3 unidades, que são ímãs e magnetismo, magnetismo terrestre e biomagnetismo. Embora a origem do termo magnetismo seja atribuída à observação das pedras de magnésia, né, ou as magnetitas, vários textos antigos indicam que chineses, hindus, persas, hebreus e egípcios já conheciam algo sobre o magnetismo há milhares de anos. Então, esses povos, né, entre esses povos, os materiais magnéticos eram utilizados em várias práticas místicas e terapêuticas. Unidade 1, então, nós vamos falar dos ímãs e magnetismo. Então, desde a invenção da bússola, né, as interações magnéticas entre ímãs e diferentes materiais são estudados e novas aplicações do magnetismo vêm sendo desenvolvidas, ok? Então, tem uma figura aqui da magnetita, tá? De uma rocha magnetita para você identificar o que é. Então, são rochas com propriedades de atrair objetos metálicos, tá? Magnetismo. Foi descoberto que o magnetismo ele está ligado ao movimento dos elétrons nos átomos, o que permitiu criar ímãs artificiais cada vez mais potentes. Então, eu tenho aqui a representação de um ímã para você, tá? Então, todo ímã, ele apresenta sempre 2 regiões distintas, que são chamadas de polo. Então, polo norte e também o polo sul, ok? A cor é apenas uma representação, tá bom? Quando se aproxima um ímã de outro, eles podem se atrair ou se repelir. Então, aqui eu tenho a figura A e B, ok? Polos contrários, né? Sul e norte, eles vão se atrair. Norte e sul se atraem. Polos, ímãs de mesmos polos, né? Eles não o quê? Se atraem, ou seja, eles se repelem. Então, você nunca vai conseguir fazer uma atração entre 2 ímãs com os mesmos polos, sul-sul, norte-norte. É interessante também perceber que o ímã, quando você quebra esse ímã, ele vai se tornando um novo ímã. Pegou aquele pedaço menor, quebrou ele, ele se transforma em um novo ímã, tá? Você não consegue separar os polos de um ímã. Por isso o nome indivisibilidade dos polos. Então, cada ímã quebrado, ele se torna um novo ímã. Então, os polos, eles são inseparáveis, tá? Os polos de um ímã são inseparáveis. Intensidade do campo magnético. Assim como os efeitos gravitacionais de um planeta, por exemplo, o efeito magnético de um ímã se espalha pelo espaço, ou seja, não é necessário encostar nele para sentir sua atração ou repulsão. Isso quer dizer, então, que o ímã cria um campo magnético à sua volta, que modifica o espaço ao seu redor. A intensidade da força magnética diminui à medida que um corpo se afasta dos polos de um ímã. Então, você percebe isso na interação. Quando você está brincando com o ímã, que você aproxima ele, né, de um objeto metálico, a força de atração ali é maior. Se você vai afastando, vai diminuindo. Aqui está a representação, né, das linhas de campo magnético, ó. Elas sempre saem do norte e vão para o sul, tá bom? Então, sai do norte e vai para o sul. Estas são as linhas do campo magnético. Imantação permanente e provisória. O ímã, geralmente, que nós temos aí em alto-falantes, né? Nas pontas de chaves de fenda ou de chaves diversas, são ímãs artificiais, são objetos imantados, tá? Que recebem ali uma imantação e passam a adquirir a propriedade de ímãs, tá? Uma vez eles imantados, os materiais podem ou não conservar suas características magnéticas por um longo intervalo de tempo. São chamados ímãs permanentes aqueles objetos que, após serem colocados em contato com um campo magnético intenso, conservam suas propriedades magnéticas por muito tempo. Então, eu tenho aqui o ímã,
né, uma chave de fenda que foi imantada e ela não vai perder essa imantação com o passar do tempo, né? Vai ficar muito tempo imantada. E isso auxilia aqueles trabalhadores que fazem uso dessa ferramenta. A bússola. Quando um ímã em forma de barra é suspenso a partir de seu centro, né, centro de gravidade, vamos dizer assim, de modo que ele pode girar livremente, você vai observar que após ele oscilar por algum tempo, né, sempre acaba por se orientar na mesma direção que coincide aproximadamente com a direção norte-sul terrestre, e suas regiões polares ficam voltadas para os polos geográficos da Terra. É por isso que construiu através da magnetita, né, que foi possível construir uma bússola de orientação, tá bom? Então aqui está o exemplo, deixar o ímã aí suspenso, girando livremente, ele vai sempre parar de forma que o polo norte vai indicar o polo norte do ímã, ok? Vai coincidir, tá bom? Polo sul do ímã vai coincidir com o polo sul geográfico. Magnetismo terrestre. Ímãs no céu. Além do campo gravitacional, a Terra também apresenta um campo magnético moderado, que ajuda a proteger os seres vivos das radiações espaciais e os auxilia a se localizarem e se deslocarem pelo planeta. Os seres humanos utilizam o quê? As bússolas, né? E outros instrumentos de navegação aí. Alguns animais, como as aves migratórias, têm sensores naturais. Olha que interessante. Sensores naturais desenvolvidos em seu processo de evolução. Não apenas a Terra, mas outros planetas também do sistema solar, como o Sol, por exemplo, possuem campos magnéticos, ou seja, a Terra, os planetas, as estrelas, são imensos ímãs, né, vagando pelo espaço, tá? As bússolas e a descoberta do magnetismo terrestre. A descoberta do campo magnético terrestre certamente está ligada ao desenvolvimento da bússola. Não se sabe ao certo quando e nem quem inventou a bússola, mas acredita-se que tenha sido construída pela primeira vez no século IV a.C., na China. Então, a primeira bússola seria composta de um prato quadrangular feito de bronze. Tá aí a representação, né, da primeira bússola. Tá? Isso são histórias, né? Então, não tem exatamente como provar quem foi o inventor da bússola. O campo magnético terrestre, como nós falamos anteriormente, a Terra ela se comporta como um ímã gigante. Então, ela vai, em sua volta, liberar aí um campo magnético, né? Que objetos que estão à sua volta vão sofrer atração e vão estar orbitando. Um exemplo disso são os satélites, né? Por que esses satélites ficam orbitando a Terra? Por conta do efeito gravitacional, né? Desse ímã gigante aí que é a nossa Terra. Então, eles vão conseguir ficar orbitando a Terra por conta dessa atração que a Terra exerce sobre eles, tá? A formação do campo magnético terrestre. Então, o campo magnético ou campo geomagnético da Terra, ele é resultado da contribuição de diferentes fontes internas e externas do planeta. Esse campo forma uma espécie de escudo que protege a Terra, bloqueando e desviando partículas que vêm do espaço, principalmente do Sol. Olha que interessante. Então, a Terra é um ímã gigante e esse campo gravitacional se comporta como um bloqueio, como um escudo, né, das proeminências que são liberadas pelo Sol, dos raios, né, de chegar até nós e prejudicar a nossa saúde. O biomagnetismo. Os ímãs produzem campos magnéticos que podem ou não interagir com materiais magnetizados. A interação entre esses seres vivos e os ímãs e seus campos magnéticos podem ser a chave para explicar desde a orientação de animais migratórios até a identificação e diagnóstico de diversas doenças. Geomagnetismo e orientação espacial. Alguns pássaros possuem cristais de magnetita em seu bico superior, que funcionam como as agulhas de uma bússola. Esses cristais se movimentam alinhando-se com o campo magnético
e produzem pequenas correntes elétricas que são transmitidas ao cérebro na forma de impulsos nervosos, o que vai permitir, então, esses pássaros, eles criarem uma espécie de visão das linhas do campo magnético terrestre, fazendo com que possam se orientar em direção ao norte e ao sul. Magnetismo humano. Usando ideias originadas na China, Paracelso, ele acreditava que os ímãs seriam capazes de atrair e repelir doenças do corpo humano e, portanto, teriam propriedades de curar doenças. Dando sequência a esse raciocínio, o padre jesuíta italiano Maximilian Hell tratou seus pacientes com ímãs de ferro. Atualmente, muitas empresas, né, vendem os mais variados tipos de objetos magnéticos, as pulseiras, colchões com ímãs, etc., com a promessa de que eles curam doenças e trazem benefícios para a sua saúde. Mas ainda não há uma comprovação científica da eficácia, né, desses ímãs como benefício à saúde humana. O sangue tem alguma substância chamada... O sangue, ele tem uma substância chamada hemoglobina, que contém ferro. Reflita sobre a seguinte questão: se fosse aplicado um campo magnético intenso sobre uma pessoa, seria possível atraí-la ou expulsá-la de algum lugar com um ímã? Uma questãozinha para você refletir um pouco. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.